Olá pessoal, aqui é Giuliano Mioto, nós estamos em mais um Negócios de Valor na Rádio Vim FM. Você que está aí nos acompanhando no YouTube, ou na rádio, ou no aplicativo, nós vamos hoje receber um convidado que para mim é uma pessoa que eu admiro demais da conta, daquelas pessoas assim que tem uma capacidade ímpar de unir tanto conhecimento teórico como prático, uma pessoa que faz mais do que fala, né? Eu sempre gosto de dividir mentalmente as pessoas, aquelas pessoas que falam muito e não fazem quase nada, mas tem pessoas que não falam tanto, mas fazem muito. E esse convidado nosso hoje é uma dessas pessoas que faz muitas coisas e nem é tão conhecida assim no público geral, né? As pessoas, talvez você que está nos assistindo aí já deva ter ouvido falar sobre ele, né? Já deve ter ouvido falar sobre ele, mas nós vamos aqui apresentar para vocês Leopoldo Veiga Jardim, que é diretor regional do Sesc Senac. Veja bem, ele é diretor das duas instituições, Sesc e Senac. Ele é gestor de crises e comunicação e também membro titular do Conselho Estadual de Educação. E um detalhe muito interessante no currículo, no mini currículo dele aqui, porque tem muito mais coisa aqui, ele é cônsul honorário da Turquia aqui no Brasil. Olá, Leopoldo, tudo bem? Como é que você está? Que prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Oi, Juliano, eu que agradeço muito a oportunidade, é um prazer estar com você. A gente já ensaiou muito, né? Estarmos aqui juntos. Pois é. E hoje deu certo. Estou feliz por isso. Eu fico muito feliz porque, já te falei isso, você é uma pessoa que eu admiro muito, que eu acho que é uma pessoa que faz muita coisa boa. E você hoje está como diretor de duas instituições, né? Que inclusive é uma questão, um caso até um pouco inédito no Brasil, né? Geralmente, cada uma dessas instituições tem um diretor, o Sesc tem um tipo de atuação, o Senac tem outra. Fala pra gente aí, pra quem está nos ouvindo, o que é o Sesc, Senac, o que vocês fazem lá e um pouco desse trabalho que você tem desenvolvido aí nessas duas instituições. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Essa ideia da união das duas casas, Sesc e Senac, ela surgiu do presidente Marcelo, que é um homem, Marcelo Baioca, presidente da Federação do Comércio e presidente dos conselhos Sesc e Senac. E como é um homem muito visionário, um homem muito focado em negócio e em resultados, ele entendeu que tendo o mesmo diretor nas duas casas, subordinado a ele, poderia dar mais resultados. E foi então em 2018, foi feita a união das casas. Logicamente é muito complexo essa união, depois a gente aprofunda um pouco nisso. E foi um caso inédito no Brasil, e vários estados vieram para entender o que estava sendo feito em Goiás. Alguns estados integraram também a gestão, principalmente a área meio da gestão, porque o Sesc e Senac eles possuem atividades finalísticas muito específicas, que não tem como fazer essa integração das atividades, porém a área meio não fazia sentido, e aí a visão de gestor do presidente Marcelo, ter dois diretores ou duas gerências de RH, duas comunicações, dois financeiros. Então, ao unir as casas, a área meio passa a trabalhar para o Sesc e o Senac, para servir as entidades, como um centro de serviços mesmo, uma central de serviços. Isso fez com que a gente teve uma economia muito grande na área de pessoal e sobrou mais recursos para a gente investir na área finalística, ou seja, na atuação efetiva onde o público recebe os serviços Sesc e Senac, que são serviços muito amplos. O Sesc, por exemplo, ele tem 5 áreas de atuação muito bem definidas. A área da educação do Sesc é hoje uma referência. A gente, inclusive, hoje estamos comemorando, eu te falei aqui antes de começar o programa, um resultado extraordinário para o Sesc Goiás. Nós tivemos mais de 70 alunos do Sesc Cidadania que tiraram mais de 900 na redação do Enem. Isso mostra o compromisso com a educação e o resultado. E são jovens, em sua grande maioria, que tem um dos programas do Sesc, que é o programa de gratuidade, programa de comprometimento à gratuidade, que estudam subsidiados pela instituição. Então, hoje é um motivo de muita alegria para nós saber
que, de alguma forma, nós contribuímos para uma transformação total de vida desses jovens com a educação de qualidade que eles tiveram no SESC. O SESC atua na área da cultura. Hoje o SESC é uma potência na área cultural. Os principais eventos de cultura do estado de Goiás passam pelo SESC. O SESC é parceiro, o SESC está junto. Nós realizamos, junto com o governo do estado de Goiás, o FICA. Somos realizadores e executores do FICA, do Canto da Primavera, do Tempo. Os grandes festivais, o SESC está presente. Levamos cultura e grandes eventos para todo o estado de Goiás. Fizemos, no ano passado, o projeto chamado CLAC, que surgiu, na verdade, no ano da pandemia. Foram 21 milhões de reais investidos em parceria com o governo, em 8 municípios do estado de Goiás, e foram 1.250 apresentações culturais em 180 dias. Ou seja, foi um mar de cultura, um acesso que os artistas tiveram a vários palcos e oportunidades para se apresentar. Na área do lazer, o SESC é uma grande referência e uma das áreas que eu acho mais sensíveis e bonitas do SESC, que é o turismo social, onde milhões de brasileiros comerciários têm a oportunidade de circular pelo Brasil nos equipamentos turísticos do SESC, em hotéis de extrema qualidade, para ter um momento de lazer com sua família. Isso, as pessoas às vezes não percebem a dimensão disso, porque muitas pessoas, principalmente mais carentes, eles não têm a oportunidade de terem um lazer, de viajarem. O SESC proporciona isso de forma muito intensa. Nós criamos um projeto no SESC, dentro do turismo social, que inclusive virou uma referência no país, que é a Minha Primeira Viagem. Nós mandamos por mês mais de 30 pessoas de forma gratuita, com passagem aérea, tudo pago, guia turístico, para conhecer Rio de Janeiro, Espírito Santo, vários estados. Fazemos um edital, pessoas de baixa renda se cadastram, é feito um sorteio, uma análise pela nossa equipe social, e a gente consegue mandar hoje famílias para terem o primeiro. São pessoas que nunca foram numa praia, talvez não iriam. Então, o SESC atua no turismo social de forma muito intensa e leva alegria, e, enfim, é um dos trabalhos mais belos que a gente tem. Na área da assistência social, o SESC administra o programa Mesa Brasil, que é o maior programa de distribuição de alimentos do país. São mais de 90 unidades físicas em todo o país. Em Goiás nós temos, no Jardim Guanabara e em Lusiânia, nossos galpões do Mesa. Nós temos uma rede de colaboração e doação que a gente consegue arrecadar mais de 1.000 toneladas de alimentos por ano. É um número extraordinário. E para muito além das doações, o SESC Mesa Brasil tem um programa permanente de orientação e capacitação para as mais de 400 entidades sociais cadastradas, onde a gente ensina o reaproveitamento de alimentos, que muitos alimentos que estão prontos para o consumo, mas não estão prontos para serem vendidos na prateleira, são descartados, são toneladas de alimentos por dia, e o SESC vem com esse trabalho, esse estudo de orientação. Nós lançamos agora, no final do ano, um livro de receitas de alimentos reaproveitados pelas entidades sociais, que foram orientadas pelo SESC. Trabalho belíssimo. Então, na área do lazer também, nós temos vários clubes no SESC. Tem o Clube Faisalville, que a gente recebe em média de 5.000 pessoas num final de semana. Clube do Universitário, Clube em Jataí. Na nossa hotelaria, voltando, a gente tem o Hotel de Caldas Novas, tem o Hotel em Pirinópolis, temos o Hotel Vila Boa agora, na cidade de Goiás. Enfim, isso é um pouco do SESC. Né? O SESC sozinho, ele praticamente faz o que o governo, né, não dá conta de fazer sozinho, né? Porque vocês atuam com assistência social, turismo, cultura. Eu brinco até, acho que você praticamente é o secretário de cultura do estado de Goiás, porque o trabalho que vocês têm feito, eu pelo menos que vejo de fora, né, vejo todas as publicações, acho que quem acompanha também, né, é muito intenso, né? Acho que a gente nunca viu tanta coisa acontecendo assim com qualidade, né? Porque a gente percebe assim que dá para se fazer com menos recursos e com mais resultado, né? Então acho que acho que é a diferença, e foi uma parceria, resultado de uma parceria muito boa, né? Que vocês fizeram com o governo, né, do estado de Goiás, não é isso? Não só com o governo, Juliano, mas vou voltar uma frase sua. O presidente Marcelo tem um lema de campanha
E quando ele me chamou, ele falou, é para colocar em prática. Fazer mais, melhor, com menos, e depois acrescentou, e mais rápido. Então, tudo que a gente faz, a gente busca muita qualidade. Não é porque é o turismo social que a pessoa não tem que ter uma experiência mais ou menos no hotel. Não. Se você for no hotel do Sesc em Goiás, qualquer hotel nosso, o atendimento ele é de primeira. Então, não é o famoso muquifo, né? A pessoa só não porque mesmo. Pagando barato, não mesmo. vai para um hotel que não tem qualidade. Né? Então a gente preza pela qualidade, pela experiência, pela dignidade. Não é porque eu tenho uma escola que nós vamos dar um ensino qualquer para cumprir tabela ou ter que gastar o recurso. Não. Nós temos uma meta. Vamos ser a melhor escola do Brasil. E vamos ser. E a cada ano nós temos resultados extraordinários. Por exemplo, o ano passado nós tivemos 5 primeiros lugares na Universidade Federal de Goiás. O ano retrasado, de todas as engenharias da Universidade Federal, 4 primeiros lugares foram do SESC Cidadania. Nossos Tudo alunos. de aluno que veio do sistema de vocês. Todos, né? dos alunos do SESC. São alunos que são formados provavelmente ali desde o ensino fundamental e vai até o ensino médio. Provavelmente vocês devem ter ali algum tipo de programa ali de qualificação, né, de dar cursos para eles, né, para poder entrar nessas certames, né, digamos assim. A educação, quando a gente olha a educação, a gente não foca só no resultado vestibular. Então, a gente tem que trazer a essência do nome da escola, que é a cidadania. Então, os nossos alunos, eles passam todos por uma jornada dentro da escola durante o seu período em que é nosso aluno. E a gente, desde o início, a gente foca muito, principalmente no desenvolvimento socioemocional dos alunos. Então, nós fizemos no primeiro ano da gestão uma parceria muito boa com Augusto Cury, com a Escola da Inteligência, e para que fossem desenvolvidos em nossos alunos a inteligência emocional. Então, não adianta o nosso aluno hoje ele preparar cognitivamente, ter os melhores professores de matemática, de português, se ele não está emocionalmente preparado para a vida. Então, os alunos são preparados para lidar primeiro com eles mesmos, com seus sentimentos, com conflitos que são normais na juventude. Eles aprendem a lidar com o próximo, com o coleguinha, sala de aula, aprendem a lidar com a família. E nesse momento da família, a família é inserida na discussão e na participação. Então, a gente tem uma série de palestras e envolvimento dos pais para mostrar aquela tríade de difusão da cultura, né? O ser humano ele é formado através da escola, da família e acrescenta-se aqui a igreja. Não adianta a gente dar uma educação de qualidade, querer o desenvolvimento emocional dos nossos alunos se em casa tem um lar completamente desestruturado, né? Então, a gente busca unir essa base. Ele aprende a lidar, então, com a família e com a sociedade. Então, de fato, formar um cidadão para que ele seja um instrumento de transformação do mundo. Isso é muito construído com os nossos jovens nessa jornada que eles passam dentro da escola. Muito bom. E você também tem a diretoria do SENAC, né? Porque tudo isso que o Leopoldo falou até agora é só o SESC. Você ainda tem o SENAC, que é também envolve educação, mas é uma pegada um pouco diferente, né? Fala um pouquinho pra gente do trabalho que é desenvolvido no SENAC. O SENAC é, sem sombra de dúvida, uma das mais importantes instituições de educação desse país. Porque o SENAC chega onde muitos lugares do país onde o governo não chega. Então, em regiões ribeirinhas, em regiões muito carentes. E o SENAC tem um compromisso de capacitar a mão de obra na educação técnica, a educação superior. Aí vem esse complemento com o SESC, que vai da educação infantil até a educação superior. E hoje nós temos em Goiás, Juliano, um dado que é muito bom para nós, para a educação, que 83% dos alunos egressos dos nossos cursos técnicos, eles já saem empregados. Então, a empregabilidade ela é muito alta. E essa empregabilidade mostra que vale a pena o investimento na educação. Então, a gente tem feito não só buscar a qualidade, a excelência em sala de aula, mas conscientizar a população para que participem. Tanto que todos os nossos editais, todos, a gente tem uma quase que completo, salas de aulas completas com os editais que a gente abre, principalmente na gratuidade.
E o Senac nos proporciona criar alguns projetos, e aí vem também o outro lado, o lado humano do presidente Marcelo, além do gestor, que quando a gente fala que os nossos principais indicadores não são números, a gente tem que bater meta, orçamento financeiro, mas o principal indicador que nós temos é o indicador de transformação de vidas e de vidas impactadas. A gente cria projetos e criamos projetos que estão sendo desenvolvidos. Por exemplo, que a gente está fazendo em parceria com o Ministério Público do Trabalho, é o projeto As Marias. São as várias mulheres, as várias Marias da Penha que sofreram agressão doméstica e têm dificuldade de acesso, de inserção ou de reinserção no mercado de trabalho. Então a gente dá uma série de cursos técnicos, a gente dá todos os instrumentos para que essa mulher saia do curso e comece já a empreender, a trabalhar, com todo o apoio do Ministério Público do Trabalho. Os depoimentos são deslumbrantes, assim. Quando a gente vê mulheres falando, olha, fui vítima de violência sexual, fui vítima de violência física, eu estava desacreditado da minha vida e hoje eu estou empregado, estou empreendendo. Então isso é o processo transformador. Que a educação, ela transforma e a gente precisa, ainda mais um processo que a gente vive hoje no país, onde a gente vê esse isolamento social cada vez maior, o distanciamento social entre os ricos e os pobres, falando de forma bem simples. Quanto mais isso se intensifica, mais a gente vai viver num país desigual, mais violento, mais desumano. E a única forma de salvar esse país é através da educação. Então, quanto mais pessoas se capacitarem, buscarem conhecimento, buscarem educação, mais oportunidades terão. Não só de emprego, mas a oportunidade de ser um ser crítico, analítico, poder entender o que está acontecendo para tomar as melhores decisões. E quando a gente fala de educação, não é qualquer educação, né? Porque também uma das coisas que eu sempre falo é que as pessoas, elas têm, às vezes, assim, enchem a boca, né, para falar assim que é apaixonada em educação, mas na verdade não é educação que realmente dê um resultado, né? Eu até trabalhei uma época com um pessoal que tinha um projeto missionário, chamava Meninas dos Olhos de Deus, que era mais ou menos as premissas do que vocês fazem. Eles faziam um resgate de meninas que eram vendidas para prostituição lá no Nepal. Lá um problema muito sério. Traficantes da Índia vão lá no Nepal e compram as meninas, dizendo para os pais que vão levar para, sei lá, para estudar na Índia, alguma coisa, ou para ser adotada por uma grande família. Como todo mundo é muito pobre, o cara entrega a filha dele e ela vai ser objeto de abusos e ser escrava sexual na Índia. E eles criaram esse projeto para resgatar essas meninas e também para impedir que elas vão. Só que você simplesmente resgatar a menina e não dar uma qualificação não significa nada, né? Então eles criaram um programa que eles ensinavam elas a costurar, a fazer tapete, a fazer um monte de coisa. Elas, inclusive, se tornaram provedoras das suas casas, porque geralmente o pessoal não tem nada. Então, com muito pouco, a gente consegue fazer esse impacto, né? Então eu vejo que esse programa mais ou menos segue essa linha, né? De você poder não só dar o apoio psicológico, não só, né, fazer, às vezes, o resgate daquela mulher que foi vítima da violência, mas também dar para ela uma oportunidade dela se colocar, dela ter a autoestima dela restaurada, né? Porque eu acho que isso é importante, né? Eu acho que muitas mulheres que são vítimas de violência, elas têm esse problema de autoestima, né? Às vezes ela se relaciona com o homem porque ela, né, não consegue ver o valor que ela tem, e eu fico muito feliz de saber que vocês têm esse projeto. A gente já está quase terminando aqui o nosso primeiro bloco. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre os projetos que vocês estão para esse ano que vem, né? Mas eu queria que antes da gente encerrar esse bloco aqui, você falasse um pouquinho sobre como que vocês assim conseguiram fazer esse trabalho na área de cultura aqui em Goiânia, um trabalho tão significativo, e como que foi desenvolvido tudo isso, assim, com a parceria com o poder público e tal, como que vocês conseguiram desenvolver tanta coisa em tão, assim, pouco tempo e com recursos limitados, obviamente, né? Nós tivemos uma inteligência para usar os recursos. Então, a gente realmente tem um recurso limitado, é um bom recurso, mas ele é limitado.
e nós buscamos parcerias. Por exemplo, nós fizemos uma sequência de shows, sempre intercalando shows nacionais com artistas locais, que isso é importante para o artista local, que a gente consegue aproveitar e formar a plateia para aquele artista. Só que tem uma coisa muito cara na produção cultural, que é a estrutura. O rider é muito caro. Então, você vai trazer um artista nacional, você paga um cachê X, você acaba gastando um valor equivalente para montar o palco, som, iluminação, camarim, traslado, aéreo. Então, tem um custo, né, que vem junto com o artista, que ele é muito caro. Então, a gente buscou vários parceiros, onde cada um entra com uma cota, entra com uma estrutura, enfim. Os grandes eventos, o Sesc entrou com show, a prefeitura entrou com palco, som, iluminação, o governo entrou com a divulgação. Assim foi feito com o CLAC, o governo entrou com um valor grande na parceria, o Sesc complementou esse valor, nós juntos fizemos 21 milhões de reais em cultura, ou seja, nós potencializamos o projeto, que no primeiro ano a gente havia feito com 3 milhões de reais. Parcerias como o Flamboyant Concert, que o Sesc é realizador do evento, da mesma forma, então a gente consegue entrar em todos os eventos, dar uma visibilidade maior, enfim, usando a inteligência e usando a rede de parceiros que o Sesc tem, que a Federação do Comércio tem, que isso potencializa a nossa capacidade de entrega. Isso foi feito na cultura. Muito bom, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com Negócios de Valor, Leopoldo, que é diretor do Sesc Senac, e a gente vai saber um pouquinho mais aí sobre os projetos aí para o ano de 2024. Fique aí ligado conosco, daqui a pouquinho estamos de volta. Olá pessoal, estamos de volta aqui com Negócios de Valor. Eu sou Giuliano Mioto, estou com Leopoldo Veiga Jardim, que é diretor do Sesc Senac aqui em Goiás, e a gente está aqui num bate-papo sobre várias coisas que são atribuições dessas instituições que a gente às vezes nem sabe como é que elas funcionam, né? Todo mundo já ouviu falar de Sesc, Senac, Sebrae, Senar, né, que é o chamado Sistema S, mas a gente às vezes não sabe a importância dessas instituições, né, dessas instituições e como elas impactam a nossa vida, a nossa sociedade e inclusive a vida das pessoas mais carentes, né? E eu queria agora, Leopoldo, a gente falar um pouquinho, antes da gente entrar nos seus projetos aí para 2024, eu queria entender um pouquinho um negócio aqui, você atua como gestor de crises e comunicação, né? Você tem uma empresa, né, de marketing, né? Eu queria entender como que é esse trabalho, assim, o que faz um gestor de crise e por que é importante existir essa profissão? O gestor de crise, ele evita a crise ou trabalha durante a crise. Então, o nosso principal trabalho é evitar que as crises aconteçam. Então, fazer uma ampla leitura de cenário, uma empresa nos contrata, fazer uma análise de cenário sobre uma tomada específica de decisão, e a gente faz todas as possibilidades de cenário para evitar que ela se envolva num grande problema. Em resumo, né, a gente já teve vários casos de sucesso, a maioria sigilosos, né? Sim, claro. Quase todas as grandes crises dos últimos 10 anos, os 15 anos, a gente teve diretamente ligado, né, ou a um lado ou a outro. Teve um caso específico, você falou do caso das meninas aí que eram lá do Nepal, né? Sim. Que eram traficadas. Vendidas para prostituição. Nós fomos contratados uma vez no escritório para fazer um trabalho em Cavalcante, aqui em Goiás. E esse foi um dos trabalhos mais lindos e mais gratificantes que eu fiz na minha vida. Mandamos uma equipe de jornalistas para lá para identificar um problema específico, do cliente específico, político. E quando a gente chegou lá, a gente se deparou com um caso um pouco diferente. Tinha uma menina da Calunga que era vítima de abuso sexual de um figurão da cidade. Aí eu falei, vamos investigar essa situação e vamos pôr fim a isso, né? Aí mandei um jornalista, mandei uma equipe para fazer o trabalho de investigação e ele voltou 2 semanas depois, falam nada.
Então, acho que a gente não vai, esse assunto vai morrer. Aí montamos uma estratégia, contratei jornalistas mulheres mais sensíveis. Falei, ó, vocês vão lá para a cidade, só voltam quando tiver algo concreto. E entra na comunidade, cria confiança para ver como que a gente pode ajudar essa comunidade. E passaram-se 2 meses, eu recebi uma dessas jornalistas na minha sala, no escritório à época, e ela começou a chorar muito. Falei assim, olha, Leopoldo, são mais de 50 casos de estupro de meninas vulneráveis lá na comunidade Calunga. Os pais, eles deixam as crianças na casa de pessoas, empresários quase que a cidade, boa parte da cidade, como troca de favores e tal, e não entendem isso como abuso, não entendem isso como estupro, entendem como favor, enfim. Aí começamos um trabalho de investigação, fomos no Ministério Público, um belíssimo trabalho da época, a promotora doutora Úrsula, que eu acho que está lá até hoje. Na delegacia, vários processos arquivados, enfim, não tinha uma energia que segurava isso tudo. Então, nós fizemos um trabalho junto com a UAB, a doutora Mônica, na época extraordinária, presidente da comissão das mulheres da UAB. Eu estive no Congresso Nacional com a Érica Cocai, que era presidente da Comissão de Direitos Humanos. Montamos uma força-tarefa com várias entidades, vários órgãos, fomos para Cavalcante, montamos um plano para acabar com esse problema na cidade. Foi incrível, fizemos uma grande audiência pública na cidade, com a participação maciça de todos os poderes, poder público estadual, municipal, Ministério Público. Em resumo, muitas pessoas foram presas, criou-se um movimento de conscientização para as famílias, criou-se um movimento de acolhimento na cidade. E assim, estou te dando um exemplo de um caso que a gente foi contratado para fazer uma gestão de crise e ao final ele trouxe uma solução social muito impactante. Saiu na capa da Folha de São Paulo, na capa do Correio Brasiliense, saiu no Jornal Nacional esse caso. Eu tenho um registro disso tudo, foi um trabalho muito bacana que foi feito. Inclusive até lembra um pouco o caso, né, daquele médium lá de Lusiânia, né, que estava abusando de algumas mulheres, né, Abadiânia, né? E lembra um pouco, né, porque é uma cidade pequena, que tem, assim, as pessoas cria um pacto de silêncio, né? Acobertando, né? A própria cidade entende que aquilo ali é normal, né? É como se fosse um preço a pagar por aquilo ali, né? E muito bom, é interessante. E muitas vezes nós somos chamados para criar o roteiro, para criar a narrativa, para desenhar a narrativa. Porque às vezes a pessoa não sabe como se expressar, como vai abordar a imprensa, quem da imprensa você vai abordar, como vai ser abordado, para quem vai vender a pauta. Então, tudo isso é analisado na gestão de crise, para que a pauta ela tenha relevância também. Porque imagina o seguinte, né? A gente vê grandes empresas aí, às vezes envolvidas em polêmicas, né? Até por questões políticas, né? Ou por alguma situação que acontece, né? E aí o gestor de crise ele entra justamente para ajudar a sair melhor, né, do problema, seria assim, a evitar o problema ou sair melhor da situação, né? Ou trabalhar a verdade para que ela seja dita. Entendi. Né? Às vezes a empresa não tem a oportunidade de esclarecer o que de fato aconteceu. Né? Cria-se uma narrativa contrária e a gente é chamado para mostrar a verdade. Entendi. Agora, conta pra gente um pouquinho, Leopoldo, o que são 2024, é um ano que a gente está vendo aí muitas perspectivas, né? Eu lembro do seu TEDx de 2011, que você deu lá uma palestra, né, na PUC, e aí você fala assim do Brasil assim como um país que tem tudo para dar certo. Você estava bem otimista naquele ano. Acho que foi 2011. Você ainda continua otimista com relação ao Brasil? E quais são os projetos que você tem agora para 2024 baseados nesse otimismo seu? Não, otimista eu sou sempre. Eu sou otimista. A maioria das pessoas são pessoas boas, são pessoas honestas. Infelizmente, nem sempre somos liderados pelos mais honestos. Nem sempre temos os mais honestos no comando de empresas, no comando do país, no comando de estados, enfim. Mas isso não pode refletir e não pode servir de desânimo, como se a gente estivesse dentro de um precipício já à beira da morte. Não, as pessoas são honestas.
Outro dia eu esqueci uma carteira num táxi no Rio de Janeiro e cheguei, meus documentos todos, tive que ir na polícia, fiz um boletim para poder embarcar para voltar para Goiânia. No outro dia o motorista pegou minha carteira, achou meu cartão da Unimed, ligou, achou o telefone da minha casa, olha, localizei sua carteira no táxi. Tô dando esse exemplo banal. Rio de Janeiro, hein? Que Rio o de Janeiro. pessoal geralmente... Tô dando esse exemplo banal porque as pessoas são honestas em sua grande maioria. A gente tem que fazer com que o melhor das pessoas seja sempre despertado. Nós temos uma essência dentro de nós que é uma essência maravilhosa. Só que, às vezes a gente olha o que está acontecendo de ruim e acha que isso é o reflexo do todo, e não é. Eu sou otimista com o nosso país, sou otimista com o que a gente faz. Quando a gente faz educação do SESC, por exemplo, e você vê ali centenas de jovens que não teriam essa oportunidade mesmo, entrando na faculdade para o curso que eles querem, e vão se formar, e vão ser os provedores das suas famílias a partir dali. Alguns vão se tornar líderes. Esse é o mundo que a gente acredita, esse é o mundo, sabe? Agora, se a gente for mergulhar em conceitos, em teses, você acaba ficando deprimido quando a gente começa a ver o que está acontecendo em muitos pontos da nossa cidade, do nosso estado, do país. Mas eu tenho um lado mais otimista. Eu gosto muito de uma frase de um pensador americano que fala: antes de você querer ser um alopacificador, seja um autopacificador. Então, antes de você querer espalhar a paz pelo mundo, viva em paz. Não adianta eu querer mudar o mundo à minha volta se eu vivo numa guerra interna profunda. Então, se eu estou em paz, se eu sou honesto, se eu dou o exemplo através das minhas atitudes, com certeza eu vou envolver aqueles que estão à minha volta. E o meu microsistema, meu micromundo à minha volta, ele vai ser saudável, ele vai ser bom. Nosso problema é, às vezes, a gente está olhando lá na frente o problema do outro e a gente está vendo uma guerra dentro da nossa casa. Então, eu acho que se a gente se transformar em pessoas melhores, sermos instrumentos de transformação do mundo, sermos pessoas honestas, com certeza a gente vai viver num mundo melhor. O nosso mundo vai ser melhor, porque a gente vai ter consciência tranquila para dormir todo dia, sabendo que a gente está fazendo a coisa certa. Maravilha. E o que a gente tem programado aí para 2024? Que vamos dar uns spoilers aí do Senac, do Sesc. O que vocês estão pensando aí para 2024? Esse ano vai ser um ano transformador para as entidades do ponto de vista estrutural. O presidente Marcelo pediu para que a gente fizesse um grande levantamento para que empreendêssemos as grandes transformações nos equipamentos para a gente levar melhor qualidade para os nossos assistidos. Então, nós vamos fazer aí um número considerável de obras, quase todas as nossas unidades vão ser reformadas, todos os hotéis vão passar por uma transformação. O Hotel Vila Boa vai dobrar de tamanho na cidade de Goiás. Vamos dobrar o tamanho da nossa pousada, que passa a ser um hotel mais robusto na cidade de Perinópolis. Estamos estruturando a rede de academias SESC, que nós temos hoje 7 academias ativas. Vamos passar para 9 academias, porém academias muito modernas, com sala de... não vou usar, no termo não é crossfit, né, mas o cross-training, que enfim, uma modalidade moderna que se aplica nas academias. Estamos finalizando o projeto de um equipamento do SESC que já é uma referência antes de sair do papel, que é o SESC Saúde. Então nós estamos montando um prédio com 5 andares que vai trabalhar a saúde integral do ser humano, desde a saúde física até a saúde mental, com yoga, com acupuntura, com, enfim, tratamentos odontológicos, mamografia. O projeto já está pronto e a gente já vai começar a implementação dele. No Senac a gente vai iniciar a obra no segundo semestre de um dos projetos que eu acho que vai ser a grande digital da gestão do Senac Goiás, que é o Senac Infinity, que nós vamos conectar, e já estamos conectando, o Senac a todo o ecossistema de inovação do estado de Goiás. Na verdade, já estamos inseridos e participando de todas as grandes discussões. Então, o nosso hub, ele vai ter Apple Academy, ele vai ter... Hoje nós já somos certificadores da Red Hat, nós somos certificadores da AWS, que é a Amazon. Então, os nossos alunos todos do Senac já têm acesso gratuito a todos os produtos da Microsoft. Então, nós estamos fazendo um trabalho
e a colheita vai ser muito em 2024. Nos últimos 2 anos, o que nós fizemos? Pegamos todos os instrutores do Senac e aumentamos o nível, elevamos o nível dos nossos instrutores. Como? Trouxemos a parceria com a FUNAP, da Universidade Federal, junto com o CEA, que é o Centro de Inteligência Artificial, e foram 2 anos intensos de preparação sobre inovação, sobre inteligência artificial, sobre metodologias ativas em sala de aula, sair desse tradicionalismo de sala de aula. Pegamos os melhores instrutores, montamos um núcleo de replicação de conhecimento e esse núcleo hoje ele está já ativo. Então, ou seja, o nosso aluno que vai estudar, que estudou com o mesmo professor há 2 anos atrás, vai entrar em sala de aula e vai ver a diferença. Por quê? Não adianta o nosso aluno, não adianta hoje você entrar numa sala de aula e sair com diploma. Hoje isso não faz nenhuma diferença. Lógico que faz, mas os elementos, o conhecimento complementar, a forma do conhecimento, ela tem que ser reprogramada, e é o que nós estamos fazendo. Na área da saúde, por exemplo, nós contratamos o Albert Einstein de São Paulo, o Instituto de Educação do Hospital Israelita Albert Einstein, e todos os nossos alunos na área da saúde, todos, que nós somos hoje a maior escola de técnica de enfermagem do estado de Goiás, passaram por um treinamento intensivo de metodologias ativas na saúde com Einstein. Montamos o mesmo núcleo de replicação de conhecimento, pegamos os 10 melhores alunos que apresentaram um trabalho de conclusão de curso que será implementado em sala de aula, e eles vão passar agora, em fevereiro, 10 dias no Einstein em São Paulo, para ver na prática aquilo que eles aprenderam, né, para trazer para replicar o conhecimento. Ou seja, além de toda uma reforma estrutural, conceitual que foi feita, a gente está vindo agora com um nível muito elevado em todos os nossos trabalhos. A cultura, você bem disse, a gente vai tirar um pouco o pé do acelerador naquele volume de atividades culturais, mas vamos ampliar a qualidade das entregas culturais que a gente faz. Os nossos projetos, os exclusivos do SESC, vão ser todos potencializados. Como o SESC Aldeia, que é um projeto já consolidado, fizemos um mês de julho do ano passado intenso de cultura. Esse ano teremos também um mês de julho intenso em cultura, muitas parcerias na área cultural. Na área da saúde, que é uma área que eu não falei no primeiro bloco, é uma das outras áreas, uma das 5 áreas de atuação do SESC. Nós temos as nossas carretas de saúde, carreta de odontologia. Esse ano, a nossa carreta com o mamógrafo da Siemens, patrocinado pelo Departamento Nacional, começa a operar. Vão chegar, aí foi até uma estratégia de gestão, vão chegar as vans odontológicas para facilitar o deslocamento, a mobilidade e ampliar o atendimento às pessoas. No Senac, pediram 4 a 5 meses, então, sendo bem pessimista, em setembro nós vamos começar a operar com 5 carretas de educação, de unidades móveis do Senac. Então a gente vai ter a carreta PET, cursos na área PET. Isso aí a gente vai rodar o estado, não só fazendo atendimento PET, mas também vários cursos nessa área. Qualificando os profissionais da área. A carreta da inovação e tecnologia, que são 2 carretas, e são aquelas carretas enormes que chega, ela dobra o tamanho. A carreta da gastronomia, a carreta da beleza e a carreta da saúde. Por quê? A gente quer chegar em mais lugares. Aquele indicador que eu falei de transformação e impacto de vidas, a gente está pensando nesse indicador. Porque às vezes a gente tem uma unidade física e a gente acaba saturando ali a região, principalmente cidades menores. Então nós vamos com a carreta móvel, capacitamos a cidade inteira, vamos para a próxima cidade. Nós vamos ampliar o raio de atuação do Senac a partir de 2025, começando agora em 2024. Pouquinho aí das coisas planejadas. Se for entrar em detalhe em cada projeto, a gente vai ter que ficar aqui uns bons programas. Mesmo se a gente fosse entrar nos detalhes dele, eu vi um pouquinho você falando em outro podcast, e realmente é um projeto assim fantástico. Esse das carretas também, enfim, é muita coisa boa acontecendo, muita coisa boa por acontecer. Eu espero que você que nos acompanhou até aqui tenha entendido um pouco a dimensão do que é o trabalho feito pelas instituições do SESC, Senac. São instituições hoje muito respeitadas, não só no estado de Goiás, no Brasil inteiro. A gestão do Leopoldo
tem sido exemplar. Eu vejo isso todo mundo falando, não é assim, parece que todas as pessoas que a gente conversa, todo mundo sempre tece bastante elogios, né, sobre a sua gestão. É uma gestão enxuta, né, você tem uma equipe muito boa, conheço algumas pessoas da sua equipe, sei que você se cerca de pessoas boas, isso também eu imagino que deva ser até a razão, né, de você conseguir fazer tanta coisa. E eu acho que a gente já está aqui partindo para o finalzinho. Se você quiser deixar um recado final aí para quem está nos ouvindo, uma palavra aí de ânimo aí para os nossos ouvintes. Esse programa, o objetivo dele é justamente isso, falar negócios de valor, negócios que geram valores positivos para a sociedade e que são baseados em bons valores. Então, o que você poderia deixar aí para os nossos ouvintes aí da Rádio Vinha como um recado aí para que eles possam seguir aí o seu conselho? Obrigado, Juliano, mais uma vez pelo convite. Fico muito feliz e honrado de estar aqui com você. Você também é um cara que eu me espelho muito, você é uma referência, um lutador, um grande autor, né? Tem dado sua contribuição importante para a sociedade. Uma obra como as suas obras, elas eternizam e levam conhecimento, e uma sementinha que você planta na mente de uma criança com os conhecimentos que você tem levado, eu acho que já vale toda a pena todo o esforço que você faz. Você falou do sucesso da gestão, eu considero uma gestão muito exitosa também, porque nós temos uma liderança muito consolidada, que é a liderança do presidente Marcelo, que conseguiu montar um time, deu liberdade para a gente montar um time, é um time muito conectado, e a razão desse sucesso chama-se propósito. O propósito é muito claro. Não é esse propósito aí que os coaches falam em palestras motivacionais, não. É o propósito mesmo de vida. É a consciência de que somos instrumentos de transformação do mundo. Somos transitórios, as posições que a gente ocupa, elas são transitórias, outros estarão nessa posição. Mas no momento em que estamos ocupando essa posição, devemos ser elementos de transformação da sociedade. E isso é muito claro para o presidente Marcelo, isso é muito claro para mim, muito claro para a nossa equipe, e é muito prazeroso poder ser instrumento. É muito bom quando a gente sai de casa com a certeza de que vidas serão impactadas, vidas serão transformadas. Então nós nos emocionamos muito, o presidente se emociona muito, eu me emociono muito no nosso dia a dia, com inúmeros depoimentos que a gente tem, com inúmeras mensagens que a gente recebe, cartas, e-mails, recebe muita carta, direct no WhatsApp, no Instagram, de pessoas agradecendo por tudo que tem sido feito na vida delas, sem nenhum outro interesse senão a intenção de fazer o bem. E quando você cria esse ciclo da gratidão, o propósito está muito claro, não está confuso, não está nebuloso, as coisas elas acontecem, fluem de forma mais natural, e a gente consegue amplificar e ampliar a capacidade de realização. Então, esse é o motivo, né, de tanto resultado. A gente tem a motivação, e isso nos motiva. A gente não quer só cumprir uma tabela. E desejo a você e a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, ainda em tempo, né, no começo do ano, um ano de 2024 realizador, né, a gente realmente tem a certeza de que somos instrumentos para fazer o bem, nas nossas empresas, nas nossas famílias, onde a gente estiver. Se a gente tiver essa consciência, as coisas fluem naturalmente. Não precisa, não é frase motivacional, nem não é clichê, não. Nem clichê. É só viver. Quando a gente vive num estado permanente de gratidão, as coisas fluem de forma naturalmente na nossa vida. Elas acontecem, você sabe bem disso. Sim. Né? E a gente passa a ter uma vida mais plena, mais feliz, e conseguimos dormir todos os dias com a consciência tranquila e leve. Maravilha. Eu aprendi uma coisa na minha vida, Leopoldo. Antigamente a gente mais jovem, né? A gente acha que felicidade é a gente fazer o que a gente quer, né? A gente viver o mundo girando em torno de nós, né? E quando a gente vai amadurecendo, a gente começa a perceber que a verdadeira felicidade está em servir o próximo, né? Em fazer o bem. E você vê uma pessoa sendo edificada ou transformada por uma ação sua. E se você olhar as pessoas mais ricas do mundo, elas são ricas, por quê? Porque elas servem mais pessoas. Então, quanto mais pessoas você consegue
servir, mais rico você é. Não só é de dinheiro, Claro. rico em felicidade. Então, obrigado a todos aí que nos acompanharam. Esse programa para mim foi muito especial. Eu espero que a gente possa estar junto de novo toda semana. E um 2024 aí de muitas realizações, né? Como disse o Leopoldo, ainda está em tempo da gente desejar um feliz 2024 para todos. Até a próxima. Grande abraço.